Hoje você vai conhecer a história completa do primeiro livro de Crônicas de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza que a história desse poderoso livro vai mudar algo na sua vida. Antes dos reis, antes das guerras, antes da glória de Jerusalém, havia uma promessa, uma linhagem, um nome que ecoaria por toda a eternidade. O primeiro livro de Crônicas não começa com batalhas, mas com nomes, gerações, pais e filhos. Tribos inteiras gravadas como testemunho da fidelidade de Deus. Porque para entender o presente, é preciso olhar para as raízes. Adão, Noé, Abraão. De geração em geração, Deus preservou um povo para que Davi surgisse, para que a promessa de um reino eterno não fosse esquecida. Crônicas não é só história, é reconstrução. É o olhar de um povo ferido pelo exílio, tentando lembrar quem são e quem é o Deus que nunca os abandonou. Escrito por volta do século IV a.C., o livro é uma convocação, uma lembrança sagrada. Vocês não são qualquer povo. Vocês são os descendentes de reis, de sacerdotes, de promessas eternas. Davi ressurge em Crônicas como o grande arquiteto do culto, o homem segundo o coração de Deus. Não apenas guerreiro, mas o adorador que preparou cada detalhe da casa do Senhor. O livro não esconde fraquezas, mas destaca propósitos. Mostra que mesmo após a queda, ainda havia esperança. Crônicas é a memória de um povo que foi quebrado, mas não esquecido. Um chamado à santidade, à adoração verdadeira e à obediência a um Deus que cumpre cada palavra. Se você acha que conhece a história de Davi, espere. Se pensa que o templo era só pedras, espere. Se acredita que o fim de Israel foi o exílio, então você precisa ver o que Deus revelou no primeiro livro de Crônicas. Prepare-se para redescobrir o passado e entender o propósito eterno de Deus para o seu povo. Do capítulo 1 ao 9, Deus nos mostra que nenhum nome é esquecido, nenhuma promessa é abandonada, nenhum fio da história é deixado de lado. Cada tribo, cada clã, cada geração compõe o cenário onde o Messias um dia nasceria, porque antes de levantar um trono, Deus estabelece uma raiz. As genealogias cessam, as raízes foram lançadas. Agora, a história começa. E ela não começa com glória, ela começa com queda. Israel entra em guerra contra os filisteus. Os montes de Gilboa são tomados por gritos de guerra, espadas e sangue. O exército de Saul é empurrado para trás, e seus filhos, um por um, tombam no campo. Jonatas, o fiel, Abinadab, Malquizua, os filhos do rei morrem diante dos seus olhos, e o coração de Saul, já ferido pela desobediência, é consumido pelo desespero. Um arqueiro inimigo o atinge, uma flecha certeira, uma dor mortal. Ele cambaleia, sangrando, olha ao redor, não vê escapatória. Então volta-se para seu escudeiro e pede: desembainha tua espada, mata-me, para que esses incircuncisos não venham zombar de mim. Mas o escudeiro, tomado pelo medo, recusa, e Saul, o rei ungido, o escolhido de outro tempo, lança-se sobre a própria espada e morre.
Quando seu escudeiro vê o que aconteceu, faz o mesmo. E ali, naquele campo de vergonha, o trono de Israel fica vazio. No dia seguinte, os filisteus voltam para saquear os mortos e encontram o corpo de Saul e de seus filhos estirados no chão. Eles cortam sua cabeça, tomam sua armadura e enviam mensageiros por toda a Filístia, anunciando sua vitória nos templos de seus falsos deuses, como se Baal tivesse vencido o Deus de Israel. O corpo de Saul é exposto, sua cabeça arrancada, sua armadura pendurada como troféu. Mas mesmo em meio ao luto, há honra entre os justos. Homens valentes de Jabes de Gileade ouvem o que foi feito com Saul e, numa marcha silenciosa e corajosa, atravessam a noite, enfrentam risco e tomam os corpos do rei e de seus filhos. Levam-nos para Jabes, queimam seus corpos e enterram os ossos debaixo de uma árvore, em silêncio, em respeito, em luto. E por 7 dias jejuam, porque o rei caiu. Mas a morte de Saul não foi apenas o fim de um homem, foi o juízo de Deus. O cronista é claro: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, porque não guardou a palavra de Deus, porque consultou uma médium e não o Senhor dos Exércitos. Por isso, o Senhor o matou e transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. O trono está vazio, Saul caiu. O silêncio do luto ainda ecoa nos montes de Gilboa, mas em Hebrom, algo começa a se mover. Todo o Israel se reúne como um só homem diante de Davi. Não há mais divisão, não há mais disputa. Eles dizem: somos do mesmo osso, da mesma carne. Quando Saul reinava, tu já conduzias Israel. O Senhor te escolheu para pastorear o seu povo. E ali, sob o testemunho dos anciãos, Davi é ungido rei. Não por vaidade, não por ambição, mas porque Deus assim determinou. Davi não perde tempo. Ele marcha até Jerusalém, a fortaleza dos Jebuseus. Os inimigos zombam da sua chegada, nem os cegos e os aleijados sairão daqui. Mas Davi, movido por uma promessa e por coragem divina, toma a cidade. E conquista Sião, e faz dela sua morada. E dali começa a edificar o centro do reino. Jerusalém, o lugar que Deus escolheria para habitar. E Davi ia crescendo e se fortalecia, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Mas todo rei precisa de homens fiéis, e o cronista agora nos apresenta os valentes de Davi, guerreiros que não buscavam glória, mas derramaram sangue para que o reino fosse estabelecido. Homens como Jazobeão, que sozinho levantou a lança contra 300 inimigos e venceu. Ou Eleazar, que permaneceu no campo de batalha quando os outros fugiram. Ele ficou, lutou, e Deus lhe deu grande vitória. E houve aquele dia em que Davi, escondido na caverna de Adulão, com sede, murmurou: quem me dará de beber da água do poço de Belém? 3 dos seus valentes o ouviram. Não pensaram 2 vezes, invadiram o acampamento filisteu, arriscaram a vida e trouxeram a água. Mas Davi não bebeu. Ele derramou diante do Senhor e disse: Deus me guarde de fazer tal coisa. Seria como beber o sangue destes homens que arriscaram a vida. Assim era o coração do rei, e assim eram os que o seguiam. O capítulo 11 de Crônicas não é apenas a coroação de Davi. É o nascimento de uma nova esperança. Homens se unem, tribos se aliam, o passado é deixado para trás. Porque quando Deus estabelece um rei, ele também levanta os que lutarão ao seu lado, e o trono de Israel começa a ser restaurado. Enquanto Davi ainda se escondia no deserto, cercado por cavernas e perseguido por Saul, homens começaram a chegar. Não eram apenas fugitivos, eram escolhidos, guerreiros, homens cujos corações já reconheciam o novo rei, antes mesmo que a coroa lhe fosse entregue. Vieram os de Benjamim, a própria tribo de Saul,
arqueiros destros com ambas as mãos, capazes de lançar flechas e arremessar pedras com precisão mortal. E Davi os olha com cautela, porque poderiam ser espiões ou traidores, mas o Espírito de Deus está sobre Amasai, o líder deles, que declara: somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz para ti, e paz para os que te ajudam, pois o teu Deus te ajuda. E Davi os recebe, com confiança, com honra, com aliança. E então, as portas do exílio se abrem, de todas as tribos, eles vêm. Homens valentes treinados para a guerra. Os gaditas atravessam o Jordão em época de cheia, com rostos ferozes como leões e velocidade como gazelas nos montes. Chegam armados com escudos e lanças, com espadas e arcos, com determinação e fidelidade. Cada um com seu rosto voltado para Sião, cada um com seu coração firme em Davi. Esses não são apenas soldados, são sinais, são testemunhos vivos de que Deus está reunindo um exército, não só de força, mas de fé. Issacar envia homens que entendem os tempos e sabem o que Israel deve fazer. Homens de visão, homens de estratégia. De Zebulon chegam guerreiros que sabem manejar o escudo e a lança, mas que têm um coração inteiro para com Davi. De Naftali, Dan, Azer, Ruben, Simeão, todos eles vêm com armas na mão, mas com fidelidade no espírito. E quando todos chegam a Hebron, com o propósito de fazer Davi rei, não há dúvida, não há disputa, não há rivalidade. Todos os corações são um só. Todos os olhos olham para o mesmo rei. Todos reconhecem que o Senhor está ali. Durante 3 dias, eles celebram, com comida, com alegria, com comunhão. E até seus irmãos que moravam longe trazem provisões, porque quando Deus estabelece o tempo certo, nem o passado, nem os inimigos, nem os desertos podem impedir o começo de um novo reinado. Assim, com honra, fidelidade e coragem, começa de fato o reino de Davi. O reino está firmado, as tribos estão unidas e Davi deseja mais. Não bastava um trono, não bastava um exército. Ele queria trazer Deus de volta ao centro da nação. Tragamos de volta a arca de Deus, ele diz, pois nos dias de Saul ninguém a consultava. O povo concorda, a multidão se levanta, e com alegria eles partem de Quiriate-Jearim, onde a arca estava guardada há muitos anos, esquecida, isolada, longe do coração de Israel. Eles a colocam num carro novo, conduzido por Uzá e Aiô, e à frente deles, Davi e todo o Israel dançam com todas as suas forças. Há cânticos, há harpas, tamborins, símbolos e trombetas. A música ecoa. O povo celebra. A festa é intensa, mas algo não está certo. Porque a presença de Deus não é conduzida por métodos humanos. Não se leva a arca em carros novos, mas nos ombros dos levitas, como ordenou o Senhor. E então, no campo de Quidom, os bois tropeçam, a arca balança. Uzá, com um reflexo sincero, mas irreverente, estende a mão para segurá-la. E naquele instante, Deus fere Uzá. Ele cai morto, no meio da celebração diante de todos. A música para, o riso silencia, o terror toma conta. Davi se espanta e teme ao Senhor. Ele dá ao lugar o nome de Pérez Uzá, a brecha de Uzá. Davi não compreende. Sua intenção era boa. Seu coração estava cheio de zelo, mas zelo sem reverência é imprudência. E por isso, naquele dia, ele decide não trazer a arca para Jerusalém. Ela é levada à casa de Obed-Edom. E ali, escondida da vista, mas acolhida com temor, a arca permanece por 3 meses. E o Senhor abençoa aquela casa com prosperidade e paz. O capítulo 13 nos lembra que Deus não é um símbolo. Ele é santo e sua presença exige reverência.
Davi aprenderia, Israel também. Porque para trazer a glória de Deus ao centro do povo, não basta dançar, é preciso obedecer. Depois do abalo, depois do silêncio, Deus começa a afirmar Davi, não apenas como guerreiro, mas como rei, segundo o coração dele. De longe chega Irão, rei de Tiro, com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros. Vem não para guerrear, mas para construir. E Davi compreende, o seu trono não é fruto da política, nem da força de suas mãos. É Deus quem o confirma, para o bem de todo o povo de Israel. Jerusalém se transforma, de fortaleza conquistada, a capital de um reino. Davi toma esposas, filhos nascem, cada nome, um sinal, cada rosto, uma herança. Deus está estabelecendo uma linhagem. Mas nem todos celebram. Os filisteus, antigos inimigos, ouvem que Davi foi ungido rei sobre todo Israel. E eles se levantam, marcham, invadem o vale de Refaim. E agora, Davi precisa decidir, confiar em sua experiência ou consultar ao Deus que o firmou. Davi busca ao Senhor, devo subir contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E Deus responde, sobe, porque eu os entregarei. Na linha de frente, Davi avança e vence. Ali, ele dá ao lugar o nome de Baal-Perazim. O Senhor rompeu meus inimigos como uma inundação irresistível. Os filisteus fogem, deixam para trás seus deuses. Davi ordena que os queimem. Porque onde Deus reina, ídolos são consumidos. Mas os filisteus voltam, o mesmo inimigo, o mesmo vale, a mesma ameaça. E mais uma vez, Davi consulta o Senhor, e o Senhor muda a direção. Não suba diretamente, contorne por trás, e quando ouvires o som de marcha pelas copas das amoreiras, então saia à batalha, porque Deus irá adiante de ti. Davi obedece, espera o som, e quando o céu se move entre as árvores, ele avança. O inimigo é derrotado de Geba até Gezer. E a fama de Davi se espalha por todas as terras, porque o Senhor dos Exércitos pelejava por ele. Assim se estabelece um rei, não apenas pelo número de soldados, mas pela sensibilidade ao som do céu. Porque em cada passo que Davi dava, ele fazia uma pausa e perguntava, Senhor, devo ir? E por isso, Deus firmava seus caminhos. 3 meses se passaram, 3 meses de espera, 3 meses de lição. Desde o dia em que Uzá caiu morto diante da arca, Davi aprendeu algo essencial. A presença de Deus não pode ser conduzida de qualquer maneira. É santa, é poderosa, é viva. Agora, Davi está pronto, mas desta vez ele não se apressa. Ele constrói para si uma casa em Jerusalém. Ele prepara lugar e arma uma tenda exclusivamente para a arca. E então convoca os levitas, os homens escolhidos desde os tempos de Moisés, para carregar a arca nos ombros com varas de madeira, exatamente como o Senhor ordenou. Davi os reúne e declara, ninguém mais levará a arca do Senhor, senão os levitas, porque foi a nós que Deus escolheu para isso. Da primeira vez, não buscamos a Deus como devíamos e o Senhor nos feriu. Agora tudo será diferente. Não haverá improviso, haverá obediência. Os sacerdotes se santificam, os levitas se preparam. E Davi organiza os músicos, os cantores, os instrumentos. Há símbolos, harpas, símbolos e trombetas. Há líderes para entoar canções sagradas. Há estrutura, há propósito. E Davi se reveste com um manto de linho fino. Ele não se apresenta como rei, mas como adorador. E então a marcha começa. A Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor, é carregada com reverência nos ombros dos levitas. Cada passo, um ato de adoração. Cada nota, um louvor que sobe aos céus. Davi dança com todas as suas forças, não diante do povo, mas diante do Senhor. Os instrumentos soam, a cidade se alegra,
Jerusalém testemunha algo sagrado, o retorno da glória de Deus ao centro da nação. Mas nem todos celebram. Mical, filha de Saul, observa da janela, vê Davi dançar, saltar, celebrar e o despreza em seu coração. Porque nem todo coração entende o peso da presença. Nem toda alma reconhece a liberdade que nasce da reverência. E assim, com honra, santidade e júbilo, a arca é colocada no lugar preparado. Ofertas são sacrificadas. Bênçãos são liberadas sobre o povo. E pães, bolos e vinhos são distribuídos, porque a presença de Deus sempre sacia. Davi volta para abençoar sua casa, mas em seu coração, a verdadeira bênção já está lá. Porque agora Jerusalém não é apenas capital de um reino, é morada do Altíssimo. Davi então escolheu os levitas, homens de música e devoção, para servirem diante da arca. Eles teriam uma missão: louvar, celebrar, agradecer ao Deus de Israel dia e noite, sem cessar. À frente deles estava Asaf. Ele e seus irmãos empunhavam símbolos, liras, harpas e trombetas. Cada nota que saía dos instrumentos era uma oferenda, uma oração. Era um concerto celestial, ecoando entre as colinas de Jerusalém. E então, naquele dia inesquecível, Davi entregou a Asaf um cântico. Não era apenas uma canção, era um clamor da alma, uma celebração da fidelidade de Deus ao longo dos tempos. Asaf ergueu a voz e todo o povo se uniu. Rendei graças ao Senhor, chamai pelo seu nome, anunciai entre as nações os seus feitos, cantai-lhe, entoai salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações que buscam o Senhor. E enquanto os instrumentos vibravam, o povo recordava: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. O Deus que os livrara, os guiara, os escolhera. Davi queria que ninguém esquecesse: Deus é fiel, mesmo quando os homens se perdem. A música crescia e com ela o espírito da multidão. Tributai ao Senhor, ó famílias das nações, tributai glória e força ao Senhor. Trazei ofertas, vinde à sua presença, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Davi queria mais do que uma festa. Queria ensinar o povo a viver na presença de Deus. Que o louvor não fosse só um evento, mas um hábito. Que a memória das maravilhas divinas fosse contada de pai para filho, de geração em geração. O cântico seguia com súplicas profundas. Salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos, livra-nos das nações, para que possamos louvar teu nome e nos gloriar em ti. E então, com o coração pulsando em uníssono, o povo inteiro respondeu com uma só voz: Amém, louvado seja o Senhor. Aquele dia terminou com ordem e propósito. Davi estabeleceu os levitas e os sacerdotes para continuarem aquele louvor, continuamente, sem parar. Obed-edom e seus irmãos ficaram como guardiões da arca. Os sacerdotes, sob a liderança de Zadoque, ministrariam no tabernáculo em Gibeon, mantendo viva a adoração. Só depois de tudo estar em seu lugar, o louvor, os sacrifícios, os servos e os cânticos, é que Davi retornou ao seu palácio. Mas ele não voltou como começou o dia. Voltou pleno, satisfeito, com a alma repleta da presença do Deus que agora habitava, mais uma vez, no meio do seu povo. A noite havia caído sobre Jerusalém. Silêncio repousava sobre os muros da cidade e uma brisa suave percorria os corredores do palácio real. Davi estava em seus aposentos, cercado por colunas de cedro e paredes ornamentadas. Uma casa magnífica, construída com o melhor que havia. Mas o coração do rei estava inquieto. Ele chamou o profeta Natã e, com um olhar sincero, disse: Vê, eu habito numa casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Era como se Davi dissesse: Como posso descansar sob um teto luxuoso, enquanto o símbolo da presença de Deus mora sob lonas?
Seu desejo era claro. Ele queria construir um templo para o Senhor, uma casa digna de sua glória. Natã, ao ouvir isso, respondeu com prontidão: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. E Davi sorriu esperançoso. Mas naquela mesma noite, o Senhor falou com Natã, não em palavras vagas, mas com instruções diretas, profundas, surpreendentes. Deus disse: Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, não serás tu quem edificará uma casa para eu habitar. A mensagem era clara. Embora o desejo de Davi fosse nobre, não era ele quem construiria o templo. E Deus explicou o porquê, relembrando sua trajetória. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje, nunca habitei em uma casa. Tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E em todo esse tempo, acaso pedi a algum dos juízes de Israel que me edificassem uma casa? Então o tom da mensagem mudou. Deus não estava rejeitando Davi. Pelo contrário, estava preparando algo muito maior. Assim dirás a Davi: Eu te tirei das pastagens, de junto das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo. Estive contigo por onde andaste, destruí os teus inimigos e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes da terra. E havia mais. Deus prometia estabelecer o povo de Israel em segurança em sua própria terra, longe da opressão. Mas a promessa que se seguiu foi como um trovão em dia claro. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, suscitarei a tua descendência, um dos teus filhos, e firmarei o seu reino. Ele me edificará uma casa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Jamais retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul. A tua casa e o teu reino permanecerão firmes para sempre diante de mim. Era uma promessa eterna. Na manhã seguinte, Natã foi até Davi e relatou palavra por palavra tudo o que Deus havia dito. E Davi, ao ouvir, não falou como rei, falou como servo. Ele entrou na tenda onde estava a arca, sentou-se diante do Senhor e, com o coração rendido, orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi estava maravilhado. A grandeza da promessa o esmagava e, ao mesmo tempo, o elevava. Não é apenas por mim, disse ele, mas por amor do teu povo, e segundo o teu coração fizeste tudo isso. Tu és grande, ó Senhor. Não há outro como tu, e não há Deus além de ti, segundo tudo que ouvimos com os nossos ouvidos. E o rei concluiu sua oração com confiança e humildade. Agora, Senhor, seja confirmada para sempre a palavra que falaste sobre teu servo e sobre sua casa. Faze conforme disseste. Sê engrandecido, ó Senhor Deus. Ele não pediu glória, ele não exigiu nada, apenas que Deus cumprisse a sua promessa e que o nome do Senhor fosse exaltado para sempre. Naquela noite, a vontade de Davi de construir um templo não foi atendida. Mas ele recebeu algo maior, a promessa de um trono eterno, de um filho que reinaria para sempre. Uma promessa que atravessaria os séculos até chegar ao Messias. E assim, Davi, o pastor que se tornara rei, entendeu: o plano de Deus é sempre maior que o nosso. Os dias passaram e o reinado de Davi se firmava cada vez mais sobre Israel. A promessa de Deus ainda ecoava em sua alma: uma casa eterna, um trono inabalável. E enquanto o céu guardava esse futuro, a terra precisava ser conquistada. O rei sabia: havia inimigos em redor e a paz não viria sem batalhas. Davi era um homem de louvor, sim, mas também de espada. E assim marchou contra os filisteus, antigos inimigos de Israel, que tantas vezes haviam oprimido o povo de Deus. Com coragem e estratégia, Davi os derrotou. Tomou Gate, sua principal cidade, e outras localidades ao redor. A sombra filisteia começava a se dissipar, mas não parou por aí. Davi se voltou contra Moabe, e ali também o Senhor lhe deu vitória. O
Os moabitas se tornaram seus servos e pagaram tributo. A fronteira leste de Israel, antes incerta e ameaçada, agora era segura sob o domínio do rei ungido. Então veio Hadadezer, rei de Zobá, um poderoso monarca ao norte que tentava expandir seu reino até o rio Eufrates. Mas Davi o enfrentou e o subjugou. Tomou dele 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. E numa demonstração de domínio absoluto, inutilizou a maior parte dos cavalos de guerra, poupando apenas os que seriam úteis para Israel. Quando os sírios de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, foram também derrotados. 22.000 deles caíram no campo de batalha. Davi, então, estabeleceu guarnições em território sírio. E assim, os arameus também se tornaram seus servos e lhe pagaram tributo. Tudo isso não era obra apenas da força de Davi. As Escrituras dizem claramente: o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. E como sinal dessas vitórias, Davi trouxe consigo escudos de ouro que pertenciam aos servos de Hadadezer e os levou a Jerusalém. Também tomou grandes quantidades de bronze das cidades de Tibhate e Cum, que pertenciam ao mesmo rei, material que mais tarde seria usado por Salomão para fazer a grande pia de bronze, as colunas do templo e outros utensílios sagrados. Mas o nome de Davi já corria longe. Quando Tou, rei de Amate, soube da derrota de Hadadezer, seu antigo inimigo, ficou tão satisfeito que enviou seu filho Adorão com presentes: ouro, prata e bronze. Era uma oferta de paz e aliança. Davi aceitou os tesouros e, como sempre fazia, os consagrou ao Senhor. Tudo que conquistava, seja pelo campo de batalha, seja pelas mãos de aliados, era dedicado a Deus. A prata, o ouro, os espólios de guerra dos edomitas, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas. E a fama de Davi crescia como o sol após a tempestade. Em uma campanha contra os edomitas no Vale do Sal, Abisai, irmão de Joabe, derrotou 18.000 homens. Guarnições foram estabelecidas em Edom, e assim todo o território ficou sob o domínio de Israel. O Senhor estava com Davi por onde quer que ele fosse. E Davi reinava com justiça e retidão sobre todo o povo. Ele não era apenas um conquistador, era um rei pastor, guiando sua nação com firmeza e sabedoria. Ao seu lado, Joabe comandava o exército. Jeosafá era o cronista, fiel em registrar cada feito. Zadok e Aimeleque eram os sacerdotes, e Benaia, chefe da guarda real, valente entre os valentes. Davi formara uma liderança forte e leal, comprometida com a ordem, a verdade e a honra do Senhor. Israel estava em paz, mas não por causa das muralhas ou das espadas. Era porque a mão de Deus repousava sobre o rei. E assim, capítulo após capítulo, pedra após pedra, o trono de Davi se firmava. Não apenas como um governo terreno, mas como o prenúncio de algo maior. Um reino eterno, prometido por Deus. O tempo passou e chegou aos ouvidos de Davi uma notícia. Naás, o rei dos Amonitas, antigo aliado de Israel, havia morrido. Davi se lembrou da lealdade daquele rei e, com sinceridade, quis mostrar bondade ao seu filho, Hanum, que agora assumira o trono. Mostrarei lealdade a Hanum, filho de Naás, disse Davi, como seu pai mostrou lealdade a mim. Então, enviou mensageiros com palavras de consolo, uma comitiva de paz. Eles foram até Rabá, capital dos Amonitas, com vestes limpas, boa vontade no coração e a bênção do rei. Mas algo saiu errado. Os príncipes amonitas, desconfiados, orgulhosos e maliciosos, disseram a Hanum: achas mesmo que Davi te envia consoladores por bondade? Não é mais provável que tenha mandado espiões para observar a cidade e preparar uma invasão? Hanum, dominado pelo medo e pela vaidade, deu ouvidos a esses conselheiros. E então cometeu uma afronta que selaria o destino de seu povo.
Ele humilhou os enviados de Davi, raspou metade da barba de cada um, sinal de vergonha e desonra, e cortou suas vestes pela metade, até as nádegas, expondo-os ao escárnio. Depois os mandou de volta. Quando os mensageiros retornaram, Davi ficou sabendo do ocorrido e se enfureceu. Mas antes de reagir, demonstrou compaixão. "Fiquem em Jericó até que suas barbas cresçam novamente", disse ele. "Só então voltem." Enquanto isso, os amonitas perceberam o tamanho da ofensa que haviam cometido. Sabiam que Davi não deixaria aquilo impune. E então fizeram o que muitos fazem quando cometem erros sem arrependimento. Se prepararam para a guerra. Compraram reforços. Com 1000 talentos de prata, alugaram carros e cavaleiros dos arameus da Mesopotâmia, de Maacá e de Zobá. Juntaram 32.000 soldados com carros de guerra e os enviaram para se acampar diante da cidade. Os amonitas saíram de Rabá e formaram linhas de batalha à entrada do portão. Davi, ao saber disso, enviou Joabe, comandante do exército, com seus valentes guerreiros. Quando Joabe chegou, viu que a situação era crítica. Os amonitas vinham pela frente e os sírios pelos flancos. Era uma armadilha. Então, com sabedoria, Joabe dividiu o exército em 2. Ele próprio enfrentaria os sírios com os homens mais experientes e confiou o restante das tropas a seu irmão Abisai para combater os amonitas. E com um olhar firme disse a Abisai: "Se os sírios forem fortes demais para mim, virás em meu socorro. Se os amonitas forem demais para ti, eu irei. Sê forte. Lutemos com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que lhe parecer bem." E assim, com fé e bravura, Joabe avançou contra os sírios, e eles fugiram diante dele. Quando os amonitas viram os aliados batendo em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Joabe voltou para Jerusalém, mas a guerra não havia terminado. Os sírios, humilhados, chamaram reforços. Hadadezer trouxe tropas de além do rio, sob o comando de Sofaque, o general de seu exército. Um novo exército, maior, mais preparado, marchava contra Israel. Davi, desta vez, saiu pessoalmente, reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e enfrentou os sírios em pleno campo de batalha. E novamente o Senhor estava com ele. Os sírios foram derrotados. Sofaque caiu morto e os sobreviventes fugiram. Vendo isso, os reis aliados de Hadadezer se renderam a Davi e se recusaram a ajudar os amonitas outra vez. E assim, os arameus aprenderam a temer Israel, e os amonitas, antes arrogantes, agora se escondiam atrás de seus muros, isolados e enfraquecidos. Foi mais que uma vitória militar, foi justiça. Davi não era um tirano que impunha medo, mas um rei que defendia a honra, o respeito e a aliança. Quem zombava de sua misericórdia aprendia a temer sua espada. E a fama do rei de Israel continuava a crescer, não apenas por suas conquistas, mas porque em cada batalha era Deus quem marchava à frente. O inverno passara e os reis se preparavam, como de costume, para a primavera, a estação em que se travavam guerras. Era tempo de batalhas, de avançar territórios, de acertos antigos. Mas desta vez, Davi não foi à frente das tropas. Ele ficou em Jerusalém e enviou Joabe, seu fiel comandante. Joabe marchou com o exército até Rabá, capital dos amonitas. A cidade, que antes havia humilhado os mensageiros de Davi, agora estava cercada. Os amonitas se escondiam atrás de seus muros grossos, mas Joabe e seus homens cercaram a fortaleza, pressionando como uma maré crescente. A fome, o medo e o cansaço já pesavam do lado inimigo. Então, finalmente, Joabe rompeu as defesas. Rabá foi tomada. Davi, quando soube, partiu para o local da vitória e entrou triunfante na cidade conquistada. E ali, diante dos olhos de seus guerreiros, foi retirada a coroa do rei de Rabá. Um diadema impressionante, de ouro puro, adornado com pedras preciosas.
Pesava cerca de 34 quilos e foi colocada sobre a cabeça de Davi. Aquele gesto não era apenas simbólico, era o reconhecimento de que Deus havia submetido os inimigos diante do ungido de Israel. Além da coroa, riquezas incontáveis foram tomadas da cidade. Os amonitas sobreviventes foram colocados para trabalhar sob domínio israelita, cortando pedras, manejando ferramentas de ferro, servindo como mão de obra nas cidades. Assim, Rabá e outras cidades amonitas passaram para o controle de Israel. Mas a guerra não havia terminado. Logo depois, Davi enfrentou os filisteus novamente, os antigos e recorrentes inimigos de Israel. E nas terras de Gézer, mais um confronto decisivo aconteceria. Sibecai, um dos valentes do exército, encontrou em campo um guerreiro temido. Sipai, um dos descendentes dos gigantes, os Refaíns, raça antiga de homens enormes e formidáveis. Mas nem mesmo o sangue de gigantes poderia resistir ao povo de Deus. Sibecai o abateu e os filisteus foram derrotados. Pouco tempo depois, surgiu outro conflito. Desta vez, foi Elanã, filho de Jair, quem se destacou. Ele enfrentou e matou Lami, irmão de Golias de Gate. Sim, Golias, o gigante que Davi enfrentara em sua juventude. Agora, anos depois, era o irmão do antigo colosso que tombava diante da coragem de Israel. Mas ainda havia mais um. Em Gate surgiu outro guerreiro, um homem monstruoso que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total. Também descendente dos gigantes, ele ousou desafiar Israel, zombando do povo de Deus como Golias fizera no passado. Mas não teve o mesmo destino de glória. Foi Jonatas, sobrinho de Davi, filho de Simeia, irmão do rei, quem se levantou contra o gigante e o derrubou. Um por um, os gigantes caíram. Esses descendentes de Refá, esses monstros de guerra que antes inspiravam medo, agora jaziam no chão. Foram derrotados por homens comuns, mas com coragem e fé inabalável. Servos do Deus Altíssimo. Assim, terminou mais um capítulo da história do rei Davi. Os reis podiam usar coroas de ouro. Os inimigos podiam contratar exércitos. Os gigantes podiam erguer suas espadas, mas nenhum deles podia resistir a um povo cuja força vinha do Senhor dos Exércitos. E enquanto as nações temiam Israel, os céus sorriam sobre o trono de Davi. Por um tempo, tudo ia bem em Israel. A paz reinava, os inimigos estavam subjugados, o povo prosperava. Mas foi justamente nesse tempo de calmaria que a maior batalha de Davi não veio com lanças, e sim com uma escolha. Foi uma semente sutil, um pensamento plantado, não por Deus, mas pelo adversário. Satanás se levantou contra Israel e sussurrou no coração do rei: conta ao povo, numera teus guerreiros, mede tua força, veja o quão grande és. E Davi, influenciado, deu ordens a Joabe e aos comandantes do exército: vão, percorram Israel de Berseba até Dan. Contem o povo. Quero saber seu número. Mas Joabe hesitou. O velho comandante conhecia o coração de Deus e viu perigo no desejo do rei. Ó rei, que o Senhor multiplique o povo 100 vezes mais. Mas por que desejas isso? Por que trarias culpa sobre Israel? Davi, porém, não recuou. Sua palavra foi mais forte que o temor de Joabe. E assim, mesmo relutante, Joabe saiu, cruzando as tribos, contando homens como quem conta soldados, mas também semeando inquietação. Depois de 9 meses e 20 dias, Joabe voltou a Jerusalém. Trouxe o total, 1.100.000 homens de guerra em Israel e 470.000 em Judá. Mas algo queimava no coração de Davi. Logo após receber os números, ele soube. Havia errado, seu rosto se entristeceu, sua alma se dobrou e ele orou. Pequei gravemente ao fazer isso. Perdoa, Senhor. Tira esta culpa do teu servo.
Agi como um insensato, e Deus ouviu. Na manhã seguinte, o profeta Gade, vidente de Davi, chegou até ele com uma mensagem clara e terrível. Assim diz o Senhor: escolhe, Davi, uma destas 3 coisas como consequência do teu pecado: 3 anos de fome na terra, 3 meses fugindo diante dos teus inimigos, sendo perseguido pela espada, 3 dias da espada do Senhor, peste sobre o país, o anjo do Senhor destruindo por toda a terra de Israel. Davi ficou paralisado. Estou em grande angústia, mas caia eu nas mãos do Senhor, pois são muitas as suas misericórdias, que eu não caia nas mãos dos homens. Então Deus enviou a peste, 3 dias de destruição, e 70.000 homens morreram por toda Israel. Mas o pior ainda estava diante dos olhos do rei. O anjo do Senhor apareceu, invisível aos olhos do povo, mas visível a Davi. Ele estava com a espada desembainhada sobre Jerusalém, pronto para destruir. Davi caiu com o rosto em terra e clamou em desespero: sou eu quem pequei. Eu cometi esta maldade. Mas essas ovelhas o que fizeram? Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Mas poupa o teu povo. E naquele momento, o anjo parou. Deus ordenou: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, um campo de malhar cereais, no alto de uma colina, às portas de Jerusalém. E ali, naquele exato ponto, o Senhor falou com Davi por meio de Gade: sobe até a eira de Araúna e constrói ali um altar ao Senhor. Davi foi imediatamente. Quando Araúna o viu se aproximando com os olhos ainda vermelhos de pranto, saiu e se prostrou diante do rei. Meu senhor, o rei está aqui. Que deseja de seu servo? Quero comprar esta eira. Construirei um altar ao Senhor para que cesse a praga. Araúna, com reverência, respondeu: toma-a e leva bois para o sacrifício, trilhos como lenha, tudo é teu, ó rei. Mas Davi balançou a cabeça e respondeu com firmeza: não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. E então pagou 600 siclos de ouro e ergueu ali um altar. Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. O fogo subiu ao céu. O sangue da aliança foi derramado. E o Senhor respondeu com fogo, consumindo o sacrifício no altar. A praga cessou. E naquele lugar, naquela colina, onde a morte foi interrompida, onde a misericórdia triunfou, ali seria mais tarde construído o templo do Senhor. Um erro, um castigo, um altar. O campo que antes fora eira e depois altar, agora era mais do que terra. Era o lugar escolhido por Deus. Davi olhou para aquele monte, o mesmo onde a praga fora detida, onde o anjo recolhera a espada. Ali, onde o fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício da misericórdia, Davi entendeu: este será o lugar da casa do Senhor Deus. Este será o altar do holocausto de Israel. E assim começou algo novo. Não uma batalha, mas uma construção. A mais grandiosa que Israel já sonhara. Mas Davi sabia, ele não seria o arquiteto final. Deus havia sido claro. O templo não seria erguido por suas mãos manchadas de sangue, por mais santo que fosse seu coração. Davi, o homem da espada, não seria o construtor. A honra caberia a outro, a seu filho Salomão. Mesmo assim, Davi não se sentou para esperar. Ao contrário, preparou tudo. Reuniu trabalhadores, organizou levitas, mandou buscar pedras lavradas para os alicerces. Ajuntou ferro em grande quantidade para os pregos e dobradiças. Acumulou bronze em tamanha quantidade que nem se podia pesar. Estocou madeira de cedro, trazida por homens de Tiro e Sidom, os melhores em trabalhar com o material. Davi olhou para tudo isso e pensou: meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente, e o templo do Senhor precisa ser magnificente, famoso e glorioso entre todas as nações. Por isso eu o prepararei com abundância. E preparou, em silêncio, com zelo.
como quem prepara um trono para alguém maior. Quando tudo estava organizado, chamou Salomão. Foi um momento íntimo entre pai e filho, mas com o peso de um legado eterno. Davi olhou nos olhos do jovem e disse: meu filho, foi desejo do meu coração construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Mas a palavra do Senhor veio a mim e disse: derramaste muito sangue e fizeste muitas guerras. Por isso, não construirás a minha casa. Salomão ouviu em silêncio e Davi continuou: porém, o Senhor me disse: terás um filho, homem de paz. Ele construirá o templo ao meu nome. Eu lhe darei descanso dos seus inimigos. Seu nome será Salomão, e paz e tranquilidade darei a Israel em seus dias. Davi, então, estendeu as mãos sobre ele, como se entregasse algo invisível e sagrado. Que o Senhor esteja contigo, meu filho, que te conceda sabedoria e entendimento para governar Israel e edificar o templo do Senhor. E com voz firme, mas cheia de ternura, acrescentou: eis que em minha aflição preparei para o templo 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro em abundância, madeira e pedra. E ainda poderás acrescentar mais. Tens contigo muitos trabalhadores, artistas, pedreiros, carpinteiros, homens hábeis em toda obra. Levanta-te, pois, e age. O Senhor seja contigo. Mas Davi não parou aí. Chamou também todos os líderes de Israel. Reuniu os príncipes, os chefes das tribos, os comandantes do exército, e diante deles declarou: ajudem meu filho Salomão. O Senhor deu paz a Israel. Aproveitem este tempo. Agora, dediquem-se de coração e alma ao Senhor. Construam o santuário. Tragam a arca da aliança e os utensílios sagrados para a casa que será edificada ao nome do Senhor. Davi não ergueu o templo, mas preparou cada pedra com amor. Ele não colocaria as colunas, mas plantou o fundamento mais importante: a obediência, o temor e a visão do sagrado. O rei guerreiro agora se tornava o rei construtor invisível, não de paredes, mas de legado. E o que começou com uma espada desembainhada no ar, agora se tornava um projeto eterno de adoração. Os dias de Davi já não eram como antes. As batalhas haviam cessado, o sangue nos campos secou. O velho guerreiro agora andava mais devagar, com os cabelos prateados como a luz do amanhecer sobre Jerusalém. E mesmo sabendo que seu tempo se esvaía como a névoa nas montanhas, ele não parou. Ainda havia algo a ser feito. Salomão, seu filho, já estava confirmado como rei de Israel. O povo o reconhecia, os líderes o respeitavam, e a promessa de Deus se cumpria diante de seus olhos cansados. Mas Davi sabia, não bastava um trono, era preciso preparar o culto. Porque o templo viria, estava cada vez mais próximo, e o serviço dentro dele não poderia ser improvisado. Tudo precisava ser organizado como se já estivesse de pé. Porque para Davi, adorar ao Senhor não começava com pedras, começava com ordem, reverência e coração. Então reuniu todos os levitas de Israel, a tribo separada para o serviço do Senhor. Todos os homens com 30 anos ou mais foram contados. Eram 38.000, mas Davi não os viu como apenas um número. Ele os dividiu como quem monta um exército da adoração. Do total, 24.000 trabalharão no serviço do templo do Senhor. 6.000 serão oficiais e juízes. 4.000 serão porteiros. E 4.000 louvarão ao Senhor com instrumentos que eu mesmo fiz para este fim. E os olhos do velho rei brilharam, porque agora sua guerra era pela glória de Deus. Então, os levitas foram organizados por famílias. As 3 grandes casas de Levi, Gerson, Coate e Merari, cada uma com seus chefes, seus filhos, seus descendentes. Davi os separou com sabedoria, responsabilidade e honra. Mas algo mudou naquele dia. Até então, só os levitas com 30 anos ou mais podiam servir.
Mas Davi, inspirado, reduziu a idade mínima para 20 anos. Talvez ele soubesse que o templo precisaria de força jovem, ou talvez porque o tempo era curto e a glória de Deus urgente. E explicou o motivo diante de todos. O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo. E agora ele habita em Jerusalém para sempre. Os levitas não precisarão mais carregar o tabernáculo ou seus utensílios de lugar em lugar. O tempo de peregrinar acabou. Agora, seu serviço será no templo do Senhor para sempre. Assim, os levitas passaram a ter novas funções. Ajudariam os sacerdotes, filhos de Arão, no que fosse necessário. Na purificação, nos sacrifícios, nos louvores, na guarda das portas, no cuidado dos utensílios, na ministração diária. Eles estariam presentes todas as manhãs e todas as tardes para render graças e louvor ao Senhor. Cantariam nos sábados, nas festas da lua nova, nas solenidades. Serviriam com constância, como guardiões da adoração, como ponte entre o povo e Deus. E o velho rei olhou tudo isso com paz, porque ainda que ele não vivesse para ver o templo de pé, já podia ouvir seus cânticos. E assim, nos últimos atos de sua vida, Davi não ergueu espada, mas ergueu adoradores. Foi esse o legado de um rei segundo o coração de Deus. O templo ainda não havia sido construído, nenhuma pedra estava posta, nenhuma cortina havia sido tecida. Mas Davi, o rei com alma de adorador, continuava a preparar não só o lugar, mas o culto. Ele sabia que quando o templo se erguesse, deveria haver algo mais importante do que ouro e cedro: ordem santa. Cada detalhe precisava ser disposto conforme a vontade de Deus. Não haveria improviso na casa do Altíssimo. Então, Davi voltou-se agora para os sacerdotes. Os descendentes diretos de Arão, o irmão de Moisés, os únicos autorizados a oficiar no altar, a oferecer incenso, a apresentar os sacrifícios diante de Deus. E começou a grande organização. Os filhos de Arão haviam sido 4: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú haviam morrido perante o Senhor, ainda nos tempos do deserto, quando ofereceram fogo estranho. Não deixaram filhos. Restaram então apenas Eleazar e Itamar. Desses 2 ramos se formariam as famílias sacerdotais. E Davi, junto com Zadok, sacerdote da linhagem de Eleazar, e Aimeleque, sacerdote da linhagem de Itamar, dividiu os sacerdotes em turnos de serviço, para que o ministério no templo fosse contínuo, santo e organizado. Embora os filhos de Eleazar fossem mais numerosos, Davi não favoreceu ninguém. Ele usou o critério sagrado, o sorteio. Foi lançado o destino, não como acaso, mas como direção divina. Porque para Davi, a ordem no templo era tão sagrada quanto o sacrifício. Assim foram definidos 24 turnos sacerdotais, cada qual com seu chefe, sua família e seu tempo designado para ministrar diante do Senhor. Era como um relógio espiritual. Cada semana, uma nova família entrava no serviço. Cada nome carregava gerações de fidelidade, memória e chamado. Os primeiros nomes sorteados ecoaram entre os anciãos como uma sinfonia: Jeoiaribe, Jedaías, Harim, Seorim, Malquias, Miamim, e assim por diante, até completar os 24. Cada um com seu tempo, cada um com seu altar, cada um com seu momento de entrar no santo lugar e representar o povo diante do Deus vivo. Era o compasso da adoração. Levitas, escribas e o registro. Junto ao rei estavam também os levitas, os escribas, os chefes de famílias, todos testemunhando e registrando os nomes. Nada era feito ao acaso. Tudo era anotado, declarado, lembrado. Tanto os grandes quanto os pequenos receberam seu lugar. Nenhuma casa foi esquecida. Nenhum nome foi tratado como menos. Ali estava Davi, nos últimos capítulos de sua vida, organizando como um pai organiza o casamento de um filho.
com olhos atentos, mãos experientes e coração cheio de temor. Davi sabia que ele não veria os sacerdotes em ação dentro do templo. Não ouviria os sinos das vestes sacerdotais tilintando enquanto entravam no Santo dos Santos. Não veria a fumaça do incenso subir por entre colunas douradas, mas mesmo assim preparou tudo. Porque o culto do povo ao seu Deus era o verdadeiro legado do rei. E ainda que o cetro saísse de sua mão, o fogo no altar jamais deveria se apagar. Depois de organizar os turnos dos sacerdotes, Davi voltou seu olhar para a música. Não era apenas som, não era apenas arte, era louvor, era guerra, era profecia. Davi se levantou diante dos líderes levitas com um semblante sério e reverente. Chamem Asaf, Emã e Jedutum, disse o rei. Separaremos os que profetizam com harpas, alaúdes e símbalos. Os três se apresentaram, cercados por seus filhos e discípulos. O ar estava carregado de expectativa. Aqueles não eram apenas músicos, eram homens escolhidos para revelar a vontade de Deus através do som. A linhagem de Asaf veio à frente. Entre eles, Zacur, José, Netanias, Azarela. Cada um tomava seu instrumento com mãos firmes e coração rendido. Tocavam como quem ora, tocavam como quem vê. Depois vieram os filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. Eram 6, sob a direção de seu pai, e profetizavam ao som da harpa, exaltando a fidelidade do Senhor. Suas melodias ecoavam o nome de Deus como se o céu se abrisse ao som de cada nota. Por fim, os filhos de Emã, o vidente do rei. Ele recebera palavras diretamente de Deus para exaltar seu poder. Seus filhos, 24 no total, foram separados para o serviço, desde o primogênito até o mais novo. Eles se posicionaram como guerreiros, cada um com sua função, cada um com seu som. Foram lançadas sortes, tanto para o jovem quanto para o idoso, para o mestre quanto para o discípulo. Nenhum foi excluído. A ordem foi determinada pelo Senhor. 24 turnos, 24 grupos de músicos, profetas e levitas, todos unidos por uma missão: manter a adoração contínua diante do Deus de Israel. Eles não compunham apenas canções. Eles mantinham o coração do povo voltado para o céu. E enquanto tocavam, o nome do Senhor era entronizado sobre toda a nação. A alvorada se erguia sobre Jerusalém. No coração do reino, o tabernáculo, a morada terrena do Altíssimo, se mantinha em silêncio sagrado. Mas por trás daquele silêncio havia um exército invisível, homens escolhidos, homens separados, guardiões do que era santo. Eles não empunhavam espadas contra inimigos visíveis. Seus olhos estavam atentos às portas, seus pés firmes nas entradas. Eles eram os porteiros da casa de Deus. O rei Davi, agora nos últimos anos de seu reinado, sabia: não bastava levantar o tabernáculo. Era preciso protegê-lo, com ordem, com honra. Ele chamou os levitas descendentes de Corá, homens da linhagem de Obed-Edom, Meselêmias, Osas, famílias que haviam servido com fidelidade, geração após geração. Obed-Edom, aquele mesmo que guardara a arca em sua casa. Desde então, bênção não havia se apartado de sua descendência. E agora, seus filhos eram destacados para vigiar os portões. A bênção se tornara responsabilidade. Havia um plano. Cada porta do tabernáculo, norte, sul, leste, oeste, foi designada. Não por preferência humana, mas por sorte lançada diante do Senhor. Era o modo de dizer: que seja Deus quem escolha. Zacarias, filho de Obed-Edom, era conselheiro prudente. Foi colocado ao norte. Os irmãos de Meselêmias ficaram ao sul. Os filhos de Osa guardariam a porta oeste. A vigilância era constante, turnos rigorosos, cada um em seu posto, dia
e noite. Mas não eram apenas guardas. Entre eles havia supervisores dos tesouros da casa do Senhor, cofres onde eram armazenados os dons consagrados por reis e guerreiros. Ouro, prata, utensílios, tudo separado, tudo catalogado. A riqueza da adoração mantida com temor. Outros cuidavam das ofertas voluntárias, das coisas santificadas por Samuel, Saul, Abner e Joabe. Cada objeto tinha um propósito, cada item um destino santo. E havia ainda os oficiais, homens destacados para assuntos externos, juízes e administradores. Eles julgavam com justiça, mantinham a ordem entre as tribos de Israel, levando a presença de Deus para além dos muros do santuário. Tudo isso não era apenas administração, era culto, era reverência, era zelo pela presença de Deus. Assim, o tabernáculo não era apenas um local de sacrifício. Era um lugar vigiado, sustentado, guardado por homens cuja vida inteira estava voltada para um único propósito: manter o sagrado intocável. Enquanto os sacerdotes ofereciam incenso, enquanto os músicos entoavam salmos, esses homens, discretos, firmes, fiéis, garantiam que nada corrompesse o que era santo. Eles eram os guardiões do templo, e por causa deles, a presença de Deus permanecia segura no meio do povo. O reino de Davi estava em plena força, pois havia sido conquistada com espada, e agora, com sabedoria, o rei organizava cada detalhe da nação. Era um tempo de ordem, um tempo de governo. Mas Davi sabia, nenhum reino se sustenta apenas com fé. Era preciso estrutura, era preciso homens. Por isso, ele reuniu os chefes dos exércitos, 12.000 por mês, 12 turnos ao ano. Cada grupo liderado por um comandante pronto para servir, para guerrear, para proteger Israel a cada novo ciclo da lua. Primeiro vinha Jazobeão, filho de Zabdiel, comandante do primeiro turno no mês de Nisan, um guerreiro lendário que certa vez empunhou sua lança contra 300 homens e venceu. Depois, Dodai, o Auita, para o segundo mês, e assim por diante, mês após mês, nome após nome. Todos homens valentes, todos leais ao rei e ao Deus de Israel. Não era apenas sobre guerra. Davi olhava para além dos campos de batalha. Ele contava o povo, não para exaltar a si mesmo, mas para servir melhor cada tribo, cada lar. Ainda assim, temia o orgulho. Por isso, o censo nunca foi concluído. Joabe, comandante do exército, parou. O número ficou incompleto, e isso foi como um sussurro de Deus. Nem tudo se mede, Davi. Havia também supervisores sobre os bens do rei, overseers de plantações, vinhas, olivais, gado, camelos e jumentos. Cada administrador conhecia sua responsabilidade. Cada campo era registrado, cada animal contado. O reino não era desorganizado. Era uma engrenagem precisa, conduzida por mãos habilidosas. Asmavete cuidava dos tesouros. Jonatas, tio de Davi, era o conselheiro sábio e escrevente. Jeiel cuidava dos filhos do rei. Aitofel era o conselheiro real, homem cuja palavra era tida como oráculo de Deus até o dia em que seu coração se dividiu. Mas então havia Husai, o arquita, amigo do rei. Amigo, não conselheiro, não comandante, apenas amigo. E isso dizia tudo. Em um trono cercado por estratégia, havia espaço para lealdade sincera. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Joabe, ainda que impetuoso, era o chefe do exército. Tudo estava em ordem, cada homem em seu lugar, cada tarefa sob vigilância, cada nome gravado como parte da estrutura que sustentava o trono. Porque o reinado de Davi não era apenas sobre conquista, era sobre serviço. Era sobre levantar um povo que refletisse o coração de Deus. E capítulo por capítulo, homem por homem, Davi escrevia a história de um reino que apontava para algo maior, para um trono eterno, para um rei que ainda viria. O salão do rei estava cheio.
Anciãos das tribos, oficiais do exército, comandantes dos 1000 e dos 100, supervisores das propriedades e dos bens do rei, todos estavam ali. O povo escolhido, os líderes de Israel. Havia expectativa no ar. Algo grande estava para ser dito. Davi, agora velho, mas ainda imponente, levantou-se diante da multidão. Seus olhos estavam firmes, sua voz forte. A sala silenciou. Ouçam-me, meus irmãos, meu povo, disse ele. Eu tive no coração o desejo de construir uma casa para a arca da aliança do Senhor, um lugar onde os pés de Deus pudessem repousar. Ele fez uma pausa. Os olhos dos presentes se voltaram para ele, atentos. Mas Deus me disse: você derramou muito sangue, você guerreou demais. Não será você quem construirá o templo para o meu nome. A sala ficou em silêncio. O rei, conhecido por suas vitórias, por sua coragem, por sua fidelidade, confessava uma limitação, mas havia paz em sua expressão. Deus escolheu meu filho Salomão, continuou, para sentar-se no trono de Israel. Foi o Senhor quem o separou. E ele mesmo disse: eu serei pai para ele, e ele será meu filho. Eu firmarei o seu reino, se ele for fiel aos meus mandamentos. Davi então se voltou para Salomão, que estava entre os presentes. Um jovem ainda, com um peso que só ele parecia não compreender por completo. O rei o encarou com ternura e firmeza. E você, meu filho, conheça o Deus de seu pai. Sirva-o com coração íntegro e mente voluntária, porque o Senhor sonda todos os corações. Se você o buscar, ele se deixará achar. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. O salão estava mudo. Ninguém se movia. Era como se o próprio céu estivesse ouvindo. Davi então estendeu a mão e entregou a Salomão algo precioso: os planos do templo. Tudo estava ali, escrito, medido, detalhado. O lugar do Santo dos Santos, as câmaras ao redor, os depósitos, os pátios, até os utensílios de ouro e prata, cada um com seu peso e uso, haviam sido designados por inspiração divina. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por Deus em um escrito, com a sua mão sobre mim, esclarecendo todos os detalhes da obra. Salomão pegou os planos com reverência. Davi olhou novamente para o povo e declarou: sejam fortes e corajosos. O Senhor Deus, meu Deus, está com você, Salomão. Ele não o deixará nem o abandonará até que toda a obra da casa do Senhor esteja concluída. E ali, diante dos olhos de toda a liderança de Israel, a tocha foi passada. O guerreiro entregava ao construtor. O pai confiava ao filho. O servo de Deus terminava sua missão. E o próximo escolhido começava a sua. E assim termina o primeiro livro de Crônicas. Se você acompanhou essa jornada até aqui, você faz parte de um grupo especial. Os que não apenas leem a Bíblia, mas vivem seu chamado até o fim. Foram 29 capítulos de história, fé, liderança e esperança. Cada parte deste estudo foi feita com oração, entrega e reverência, com um único propósito: edificar seu coração na presença de Deus. Então, se você assistiu até aqui, comenta: eu cheguei ao fim do primeiro livro de Crônicas. E agora eu sei que Deus é fiel em todas as gerações. Esse comentário mostra que você faz parte de um povo que honra a palavra, que reconhece que toda estrutura, toda ordem, toda adoração tem um só centro: Deus. Agora eu te convido, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa fortalecer a fé e se inscreva no canal para continuar essa caminhada pela Bíblia. Mas mais do que qualquer curtida, deixe que essa história transforme a sua vida. Crônicas não foi escrito para exaltar reis ou líderes, mas para mostrar que Deus está no controle de tudo, que Ele escolhe e sustenta seu povo em cada geração. Mostra que o verdadeiro poder está na fidelidade e que servir a Deus é a maior honra que podemos ter.
Então eu te faço um convite. Se renda a Ele, não com orgulho, mas com humildade. Não com palavras vazias, mas com coração sincero. Deixe Deus ser o rei da sua vida e permita que Ele escreva o final da sua história. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Aceite o Rei dos Reis como Senhor do seu coração. Essa história não foi contada para entreter, mas para transformar. Agora me diga, qual parte de Crônicas mais tocou seu coração? Qual organização, qual personagem, qual ensinamento fez você refletir? Comenta aqui embaixo. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo por capítulo, do começo ao fim. E eu oro para que ele tenha edificado sua fé, assim como edificou a minha. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Ele permitir.